Muito bem. Como eu estava dizendo, né, eu estava tentando fazer uma apresentação para vocês aqui da das atividades que foram propostas aí no nosso ambiente virtual de aprendizagem, tá? E aí eu vou tentar apresentar aqui para vocês o que está publicado ali no nosso Moodle, né? E está publicado aí, na verdade, a estrutura, tá, do trabalho. São dois trabalhos que nós estamos propondo, e estamos chamando aí de Estado da Arte, né? Num dos trabalhos, nós estamos propondo uma revisão desse artigo publicado pelo professor Paulo Mansur Levi, que é técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, né? E aí nós vamos fazer uma reflexão sobre esse processo, né? Fazer uma reflexão desse processo da pandemia, o efeito do custo pandemia, né, nas contas públicas e nas finanças públicas, de modo geral, né? A minha ideia, inclusive, é a gente fazer essa abordagem a partir da problematização aí com as chuvas, né, no estado do Rio Grande do Sul, com mais de 70% do estado comprometido, mas como eu ainda não tenho todos os elementos, então eu prefiro trabalhar com esse assunto aqui primeiro, tá? E depois que a gente tiver reunido os conteúdos, nós talvez discutimos isso aí em matéria de fórum, tá? Já o outro, essa atividade, só recapitulando aqui, né, essa atividade ela está agendada aí, tá? Como resenha crítica para o dia 29 de maio. Então, vocês têm até o fim do mês aí para poder fazer a leitura e a redação dessa resenha crítica, contando sempre com o apoio, né, do nosso tutor à distância, né? Qualquer dúvida que tiver também podem me acionar aqui pelo ambiente virtual de aprendizagem, ou até mesmo pelo Moodle, ou por e-mail, tá? Vocês têm essa liberdade para tratar desses assuntos comigo, ok? Esse trabalho ele é individual, beleza? Então, por enquanto, né, essa resenha que a gente está pedindo aí para medir a capacidade de produção de texto de vocês, tá? É um trabalho relativamente simples, porque o artigo é curto, né? Então, acredito que não vai ser muito difícil elaborar essa atividade, não. Já a outra atividade, que ela é um pouco mais complexa, eu diria, né, que ela é um pouco mais complexa, porque talvez vocês não tenham muita intimidade em redigir position paper. Position paper é como se fosse um artigo científico, né? Embora não seja um artigo científico, mas ele tem essa característica de artigo científico, dada aí a estrutura que se pede do documento, tá? Esse trabalho ele deve ser elaborado em grupo de até 4 pessoas, tá? No máximo 4 integrantes. E aí os grupos, vocês ficam livres para escolher entre os temas que estão sendo sugeridos aí para a sua produção científica, tá? Eu estou sugerindo 7 temas dentro da obra proposta aí do nosso autor, né? Que é um dos livros básicos que está na nossa referência bibliográfica, tá? Que é o livro Finanças Públicas, Teoria e Prática no Brasil, do Fábio Giambiagi, tá? Essa obra está disponível na biblioteca virtual da universidade, então eu imagino que vocês não vão ter dificuldades em encontrar orientação, né, com base nessa obra. Mas é claro que ela não é específica, tá? O position paper não é um documento que você vai fazer um resumo da obra do autor, pelo contrário, é um contraponto entre a obra do autor, desse autor que eu estou sugerindo, ou de qualquer outro, né, desses que estão aí no nosso plano de ensino, ali como referências bibliográficas, tá? E todos os outros que vêm contribuindo para a academia com suas produções científicas, né, através de artigos, textos, até os position papers publicados, tá? Eu recomendo que vocês vasculhem aí plataformas digitais de publicação de artigos
científicos e documentos acadêmicos, né, como o próprio Google Acadêmico é uma boa referência, tá? E entre aquelas que vocês julgarem mais conveniente, revistas de publicação nacional, né, dentro do nosso universo aí da administração pública, da contabilidade aplicada ao setor público, do Tribunal de Contas da União, enfim, todos eles vão, de alguma maneira, contribuir com vocês nesse aspecto. Então, como é que funciona? O grupo escolheu o tema, por exemplo, um grupo escolheu as finanças públicas antes de 1980. Então, vocês vão redigir um documento, fazer uma introdução, né? A introdução é a contextualização desse universo, né? O que são as finanças públicas e como eram essas finanças públicas antes de 1980, tá? Quais foram os elementos que contribuíram à formação, qual é a base, Constituição Federal, enfim. A partir da introdução, vocês vão desenvolver, né, entra na fase de desenvolvimento, aquela estrutura ali, que a gente chama de referencial teórico, né? Inclusive referenciando, dizendo dos autores que vocês consultaram, né? Não se admite aqui juízo de valor, né? Nenhuma expressão nesse sentido aí de que nós achamos, pensamos sobre, não, tudo aqui tem que ser fundamental, tá? E aí, nesse aspecto, eu trago aqui um passo a passo para vocês, né, de como desenvolver esse conteúdo, tá? Aqui, como é que você escreve a sua introdução, como é que você faz o seu desenvolvimento, né? Como é que você faz a sua conclusão, tá certo? Se houver necessidade de anexar algum documento, como é que faz a inclusão desse documento, tá bom? Depois de realizar esse trabalho, é importantíssimo que vocês façam, né, ou durante ali, o grupo, no desenvolvimento do seu fichamento e na redação do referencial teórico e dos elementos que compõem o position paper, é importantíssimo que vocês sempre façam esse checklist para verificar se o documento de vocês está adequado, né, ao que se pede aí enquanto proposta de redação científica, tá? Então, aqui também tem um passo a passo de quais são como é que você deve proceder, né, para poder entregar esse documento científico dentro das normas da BNT, que são solicitadas, né, a quantidade de páginas, a estrutura do referencial teórico e tudo mais. Então, feito esse checklist, pronto, aí vocês podem enviar o documento de texto em formato .doc ou formato PDF, né, da melhor maneira possível. Novidade dessa produção científica, não fica só na produção. O trabalho anterior, né, o dia 29 de maio, é somente uma produção científica. Vocês só vão fazer uma resenha crítica do assunto. É como se fosse um fórum, tá? Nesse caso, além dessa resenha crítica em formato de artigo científico, né, vocês também vão fazer uma exposição, ou seja, vão fazer uma apresentação. Na data prevista, se não me engano, é dia 18 de junho, tá? Então, nós vamos todos trabalhar com a câmera aberta, tá? Então, vocês vão abrir a câmera de vocês, e aí cada grupo vai fazer a sua apresentação, tá? Aqui a gente está explicando como é que você vai proceder na versão expositiva, tá? Todos os integrantes do grupo deverão abrir a câmera do programa, aplicativo de interação que você estiver utilizando aí, tá? Que no caso aqui a gente sempre utiliza o Google Meet, né? Então, acredito que não terá dificuldade em relação a isso. Aí, um dos integrantes deve compartilhar a apresentação, beleza? Aquela que foi elaborada para a exposição da apresentação, e aí os integrantes distribuem uniformemente a apresentação elaborada, que deverá conter exatamente a introdução do conteúdo, né, que é a contextualização, o desenvolvimento, que é o levantamento bibliográfico, exemplos e aplicações, caso tenha, né, alguma documentação que queira apresentar, enriquecer o seu trabalho, deixar ele mais robusto, né, mais fundamentado, e, finalmente, as considerações finais e conclusões do grupo. Beleza? Qualquer dúvida que nós
tivermos, né, que vocês organizarem aí, podemos discutir no nosso próximo encontro síncrono, nossa web aula, tá? Que, inclusive, tratará das duas apresentações que já estão disponíveis para vocês aí no bloco 3, tá? Bloco 3, unidade 3. Então, nós temos a aula 3 e a aula 4, que serão os assuntos trabalhados nos nossos próximos encontros simples, além daqueles que eu devo gravar, né, nas próximas semanas aí, né? Cada dia eu devo apresentar um pedacinho para não ficar muito extenso, né, muito cansativo todo o assunto, devido à densidade que é falar sobre teoria das finanças públicas, tá? Por hoje é isso. Hoje, na verdade, eu quero só fazer a apresentação dessas duas atividades para que vocês entendam, né, ou busquem entender como é que funciona a produção textual, né, desse instrumento aí, o Position Paper, ok? Qualquer dúvida, eu fico à disposição, e aí vamos nos falando aí durante o semestre. Grande abraço para vocês e até a próxima, o nosso próximo encontro. Beleza?